E assim, mais uma vez, estamos aqui. Hoje, 13 de março de 2022. Adianta o que nós falamos aqui? Ele serve como uma construção? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que procuramos levar algo a outras pessoas dentro da nossa parca visão. Em 1961, um candidato ganhou a presidência do Brasil. E poucos dias depois, ele anunciou a renúncia dele. E naquele momento ele disse, naquela época, em 1961, ele disse que por motivos de forças ocultas, ele estaria renunciando. Esse candidato foi Jânio Quadros. E a propaganda dele era uma pastorinha. Ele chegou com aquela ênfase de varrer as coisas que não prestavam no Brasil. Tudo bem, ele renunciou. Forças ocultas, que até hoje há sempre essa pergunta, que forças ocultas eram estas? Só que hoje nós sabemos, tanto assim que depois veio João Goulart e tudo ocorreu do jeito que todos nós sabemos, não? Quer dizer, sabemos a verdade, mas e todas as mídias falam ao contrário. Porém, durante esse tempo dos militares, viveu-se um país de construção, viveu-se um país e subiu. Construção por todos os recantos do Brasil. Porém, as forças ocultas deixaram de ser ocultas e passaram a ser reais. As explosões de bancos de jornais, sequestros e mais sequestros de embaixadores. E foi passando-se o regime militar até que chegou a João Figueiredo. Mais uma vez, Figueiredo disse: o brasileiro ainda não tem estabilidade para ter a liberdade total. Eles vão ser dominados. Ainda não tem a estabilidade, firmeza, conhecimento. Porque o nosso Brasil, ele vem crescendo a cada dia. Sei que isso pode magoar a muitos, mas o povo brasileiro é um povo que vem de uma era que gosta de trabalhar, cuidar de sua família, e com isso não se importam com o que se passa no nosso meio da política e daqueles que vêm gerenciar a nação. O povo brasileiro é um povo bom e confiante. Então vem promete isso, promete aquilo, mais uma vez na esperança de viver em um Brasil grandioso, vai lá e coloca o indivíduo. E depois ele faz tudo errado. E assim aconteceu quando Figueiredo deu a liberdade ampla e restrita para todos aqueles que tinham sido deportados do país. E eis que, nos primeiros anos, foi aquela esperança de um Brasil melhor e nada. Mais uma vez surgiu um outro
com boas propostas, boas promessas, um trabalhador que trazia as mãos calejadas na indústria, nas fábricas, nas metalúrgicas. E mais uma vez esse povo, confiante na esperança de um Brasil melhor, confiou. Foi um bom governo no início, foi o primeiro mandato, foi. Não estamos aqui tirando os méritos de ninguém. Jamais vamos tirar as qualidades das boas coisas que foram feitas no primeiro mandato, mas quando entrou para o segundo, já antes de terminar o primeiro, já estava sendo corroído pela ferrugem da ganância e do poder. Não vamos aqui citar nomes, e de lá para cá foi o caos. Nossas riquezas sendo mandadas para fora, para outros países, enquanto a nossa terra, o nosso Brasil, precisando de evolução, mas o dinheiro foi gasto em outras construções, comprovadas até hoje, que brasileiro nenhum pode negar que sabe disto. Infelizmente, essa força que não é mais oculta, ela continua dilacerando a sociedade, fazendo promessas mil que não pode concretizar. Essa força oculta se chama comunismo. A esquerda comunista. Basta qualquer brasileiro consultar o Dr. Google e tem conhecimento do que nós estamos falando. Não sou eu que estou acusando, eu estou comentando o que tem nas mídias e tudo comprovadamente. Hoje, em pleno 2022, nós temos um país estabilizado, a balança comercial está estabilizada, as obras em todos os recantos do Brasil estão sendo grandes obras construídas. Temos também, não podemos deixar o mérito que outros presidentes tentaram construir, mas pelo menos os últimos tiraram dinheiro de lá e mandaram para fora. Essas obras que estão sendo terminadas, elas vêm desde a era de Dom Pedro e presidente nenhum conseguiu terminar. O dinheiro sumia e as obras ficavam. Quantos milhões de reais foram gastos nessas obras que nunca foram terminadas? Se percorremos o nosso Brasil, cada estado, se olharmos as obras que estão no mato, escolas, mato tomando conta, governadores e prefeitos nunca fizeram nada. Aos brasileiros, estamos em março de 2022. Já começou as grandes promessas. O ladrão que roubou ontem promete fazer tudo, melhorar tudo no amanhã. É preciso que notemos isto. Infelizmente, temos grande quantidade que sofreram lavagem cerebral tão grande que ainda tem coragem de defender aquele que vilipendiou o Brasil e vilipendiou a nação. É deveras doloroso olharmos um país estabilizado e ainda encontrarmos pessoas que ainda são contra. Para não demorar muito, vamos mais além. Os insumos, os fertilizantes
Devido a esta guerra, claro, evidente que vai faltar fertilizante, e nós temos isso em nossas terras. O Brasil tem condições de ter o seu próprio fertilizante com sobra para vender para fora. Mas aqueles mesmos que comandaram o Brasil por 20 anos, ladrões como foram, registraram essas terras como terras indígenas. Porque enquanto terras indígenas, eles vendiam nas escondidas para fora. As ONGs, organizações não governamentais, estrangeiras, se aproveitando da nossa Amazônia. Os índios, se for contar a terra que os índios têm, a metade do Brasil é dos índios. Agora, se for contar quantos índios existem, eles não cabem. São Paulo é uma cidade grande demais para a quantidade de índios que tem. Estamos contra os índios? Não, jamais. Estamos aqui defendendo. Mas são terras registradas em nome deles, mas que não fazem nada, a não ser vilipendiada pelos que vêm de fora. Pode-se abrir, sim, uma margem de colheita desse mineral, não só fertilizantes, mas como outros minerais, dezenas de outros minerais podem ser, sem ser vilipendiados, direitos indígenas, sem maltratar os indígenas. E ainda poderia ser feito mais ainda. O povo unido, ajudando o presidente, poderia tirar a percentagem desse lucro para os índios, para ajudar os índios. O próprio índio quer crescer, ele não quer viver no meio da mata, não. Ele quer evoluir. Mas as forças, a esquerda comunista, está fazendo de tudo para vilipendiar o governo atual federal. O preço dos combustíveis não depende do governo federal. O que temos que realmente unir é para que cada governador, cada prefeito dê a sua contribuição, diminuindo os impostos. Mas antes disso, chamaram o povo, explicaram ao povo, para que o povo ajude, compreenda que é necessário esse sacrifício, enquanto não termina esta guerra. Não é possível, aliás, é impossível, pagando caro e poder comer lagosta todos os dias. Um dia a gente tem que comer a sardinha. Mas colocam isso na mente do povo. E o povo se revolta porque o governo federal é culpado. Até quando? Procurem ler direitos e deveres, leis a quem pertence, a quem não pertence. Os governadores dos estados agora estão fazendo promessas. Eu poderia citar aqui o nome de cada um deles, mas automaticamente 90% dos governadores e prefeitos estão fazendo promessas miraculosas. Basta olhar a bagunça moderna que eles estão, que os partidos estão. Eles não estão se entendendo, porque cada um quer ter o direito de abocanhar primeiro. E se fizer uma lista de todos eles têm rabo sujo. Todos. Então, povo brasileiro,
Nada de guerra, nada de revolta, nada de quebra-quebra, nada de xingar uns aos outros. Compete ao bom brasileiro ter a sua mente elevada, a visão aguçada e ver a realidade do que foi e do que é. Estamos caminhando bem. A única coisa que atrasou e muito foi essa pandemia, que aliás auxiliou muitos ladrões. Quantos governadores, quantos prefeitos, quantas prefeituras, quantos funcionários públicos escamotearam dinheiro da saúde, da pandemia, do vírus. Então, povo brasileiro, observem isso. Notem que o Brasil está caminhando bem. Não é hora de conturbarmos tudo. Esta guerra vai prejudicar o Brasil, sim. Vai prejudicar pelo seguinte: o Brasil precisa não só da Rússia, o Brasil precisa da Ucrânia, o Brasil precisa dos Estados Unidos, assim como todos eles precisam do Brasil, porque o Brasil é um grande exportador, seja de carne, do agro, seja de tudo. A Rússia precisa do Brasil, a Ucrânia precisa do Brasil, Estados Unidos precisa do Brasil, todos precisam do Brasil, assim como o Brasil precisa de todos. É uma comunidade, é os países, tal qual a vizinhança na sua rua. Observe bem como é desagradável você sair na rua, mas o teu vizinho, você não se dá com o seu vizinho, não dá um bom dia para o seu vizinho. Porque se cada vizinho, um desse bom dia ao outro, dentro de 2 meses, todos se conheciam e todos viveriam em harmonia. Mas não, quando passam pelos outros de cabeça baixa. Será que custa de passar, mesmo que não conheça a pessoa? Bom dia, boa tarde. É assim que o roceiro vive, é assim que o interior das nossas roças, se passar 10 vezes pela pessoa, 10 vezes ele vai dar bom dia. Mas 10 vezes se chegar na casa dele, é bem recebido, é bem tratado, com educação, com amor, com carinho. Mas não. Aproveitamos a internet para vir aqui desafiar, xingar, falar. Isso é covardia, só porque está atrás de um monitor. Eu tenho sido condenado já várias vezes. O Facebook me levanta do ar. Ainda essa semana passada mesmo, eu queria trazer história do que é a violência, do que é a maldade dos ditadores, desde a era de Cristo até a era de hoje, mas fui proibido. Quer dizer que eu dizer a verdade, mostrar a verdade, porque como eu vou dizer a uma pessoa que isso é ruim se eu não mostro o fato em si? Então, estamos de uma... Também, quero deixar bem claro aqui, eu não culpo o Facebook, não. Eu não culpo o WhatsApp, eu não culpo o Instagram, eu não culpo o Twitter. Não. Porque muitos ficam, porque ele não vale nada. Não, porque eles estão sujeitos às leis do país. E no Brasil, eu vou falar pelo Brasil, como nós temos o STF que comanda tudo, então o STF manda fechar. E se eles não fizerem isso, eles são proibidos de funcionar no nosso país. É uma injustiça muito grande, porque nós estamos aqui para falar a verdade, e a minha página jamais coloquei algo indecoroso contra a moral, a família de quem quer que seja. Então, é uma injustiça muito grande, mas no Brasil estamos agora
com o STF mandando e dizendo o que nós podemos falar ou não. Isto, quando nós impomos alguma coisa a alguém, isso é ditadura. Aí vão dizer, mas o Bolsonaro não pode fazer nada. Não. Bolsonaro é o executivo. Ele executa a lei. Então é preciso saber direito de quem. A única coisa que pode realmente modificar tudo isso é o próprio povo. Porque se o povo parar o país, acaba tudo. Não, nós queremos isto. Aí sim. É o povo. O poder emana do povo. Nem o presidente, nem o STF, nem STJ, nem Câmara dos Deputados, nem senadores mandam. Se o povo parar. Se o Brasil parar, basta lembrarmos da era de Collor de Mello. Brasil parou, Collor de Mello foi retirado. O Brasil parou, as câmaras... Basta lembrar, quando o Brasil parou, por completo, todo o Congresso é retirado fora. Surge novas eleições, tudo isto. Mas é preciso que haja a união do povo. Algo que eu digo, não devemos fazer isto. Porque um dia o país parado é um prejuízo muito grande que depois nós mesmos vamos ter que pagar. Então, nada de violência, nada de paralisação direta. Temos que prevalecer agora no voto, fazer com que essa esquerda comunista não volte ao poder, manter Bolsonaro. Aí nós temos que estudar até 2026 um novo nome, mas até lá surge. Até lá pode surgir um bom nome para dar continuidade. Porque depois de 2 mandatos, um presidente não pode continuar. Porque se pudesse, e de acordo com o que o Bolsonaro fizer, continuar com ele. Também se Bolsonaro começar a fazer para não falar outra coisa, o povo se reúne, vai para a rua e pede a cassação dele. É o povo parar o Brasil. Não é mandar mensagem, queremos caçar o Bolsonaro, queremos caçar fulano, não. É parar o país. De caça o presidente da República. O pau que dá em doido é o pau que dá no maluco. Mas é o único presidente desde o ano de 1500. É o único presidente civil honesto que já chegou nesse país. Honesto, verdadeiro e trabalhador. Essa é a verdade. O Brasil tem 522 anos. Pela conta astral, o brasileiro tem 5 meses e 22 dias. Está ainda engateando. Mas graças a Deus, quis o bom Deus Pai Todo-Poderoso que o brasileiro acordasse e desse um basta. Então, povo brasileiro, vamos nos unir. Vamos manter esse presidente Bolsonaro, porque o que ele está fazendo no país é muito grande. O que está sendo difícil para que a maioria dos brasileiros, lá do fundo do interior, fique sabendo, é porque a maioria está usando celular. E às vezes o celular não tem condição de entrar nas mídias para saber o que está sendo feito. E as mídias que nós temos, elas estão contra o governo porque o governo federal cortou a mamata de todo mundo. Então esse negócio de celular se torna difícil para que o povo fique sabendo o que está sendo feito. Mas tenho certeza
que todo brasileiro que acredita em Deus, que tem um Deus e que se acredita nesse Deus, de verdade, de coração, vamos manter esse presidente aí para mais 4 anos e que não venha mais outra pandemia, que não venha mais algo e que essa guerra possa chegar a um fim. Rapidamente sobre esta guerra, isso aí é um desafio que a Rússia está fazendo com todos os outros países. Para que o brasileiro possa entender um pouco, a Rússia, o tamanho da Rússia, é um exemplo, tá? Isso é como exemplo. O tamanho da Rússia é o tamanho do Maracanã. E a Ucrânia, o tamanho da Ucrânia, é como se fosse esse isqueiro que está aqui. Olhe só esse isqueiro dentro de um Maracanã. Ora, por que a Rússia só tá espinhando a Ucrânia? Só lá com alfinete, matando aos poucos, dilacerando aos poucos. Pelo tamanho dela, se ela quisesse, ela podia fechar a Ucrânia dentro de 24 horas, pô, acabou. Mas não, ela está lá só futucando e olhando para os outros países. E aí? E aí? Vocês vão querer defender? Vocês vão querer defender? E cada vez que ela belisca, cada vez que ela corta um pedacinho da Ucrânia, a Ucrânia grita de dor, porque é doloroso ver pessoas sendo mortas, estraçalhadas por bombas, pais carregando o corpo dos filhos nas mãos, os filhos vendo os pais mortos, estraçalhados, centenas de pessoas sofrendo. Gente, o comunismo nunca presta. Ele está sempre atrás de poder, ele está sempre atrás de dominar todo mundo. Vamos lembrar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E agora tá esse desafio para ver se vem uma Terceira Guerra Mundial. Isso é só para que os outros países se invoquem e bate de frente. E a hora que bater de frente, pronto, é o caos. A Rússia ela está a 15 mil quilômetros do Brasil. 15 mil quilômetros. Ah, nós estamos longe. Engano. Nós vamos sofrer com falta, não só o sofrimento de não ter para onde exportar, como também importar. E se isto não fosse somente isto, se entrar em uma guerra, esse veneno vem pelo ar. E vai ser uma mortandade muito grande em nosso país. Lembrem do vírus, que foi lá na China, ele chegou aqui. Agora imagine uma guerra nuclear. Dentro de 48 horas, aquele ar venenoso já chegou aqui também. Então guerra não presta. Não só lá como cá. Assim também como briga particular nossa entre nós aqui também não serve. Nós precisamos ter consciência do que nós queremos, do que nós desejamos para o nosso país. E nada de briga, nada de violência, nada de estar xingando o outro, denegrindo a pessoa em si. Devemos condenar, sim, os atos e fatos de seus gerenciamentos. Já fui fechado várias vezes. É lamentável, né? Minha página é uma página que respeita tudo e a todos. E nunca coloquei mentiras aqui. Tudo verdade. E mesmo assim a gente ainda é
sofre as consequências, não de um inimigo invisível, mas de um amigo visível, né? Digamos assim. E assim, para encerrar, quero dizer que, mais uma vez, eu não teria que me importar com nada não, já estou no fim da vida. Estou chegando aos 80 quase. Eu tenho esperança de que mais? Mas eu me importo com o futuro do seu filho, do seu neto e com você, que ainda está na faixa dos 50 anos. Você ainda tem muito o que viver. E eu me preocupo. A minha preocupação é para que você consiga cuidar da sua família, trabalhar, cuidar da sua família, ser feliz. E o mais, como sempre, rogando ao grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, esteja com você, com sua família, te protegendo, te ajudando, te orientando. Lembrem bem, outubro 22 é o candidato certo, Bolsonaro. Nosso boa tarde por hoje.